Muito boa noite a todos que já estão conectados na nossa conferência, quinta-feira, dia 1º de agosto. E nós estamos aqui na capacitação porque nós estamos falando de um mercado novo em que temos diariamente muitas novas informações, não só para quem já trabalha com isso, mas também para pessoas que querem saber mais, que querem aprender mais, para investidores principalmente. Então é necessário, a capacitação é necessária e cada um que está aqui hoje pode se tornar sim um duplicador de conhecimento. Então nós vamos iniciar pontualmente às 20 horas do Brasil, às 19 horas, às 7 horas da tarde aqui nos Estados Unidos. E eu vou, no início, nós sempre, temos alguns minutos em que algumas pessoas ainda estão conectando, então eu vou aproveitar esses primeiros minutos aqui para me apresentar, para quem não me conhece ainda, então para quem já assistiu às minhas conferências aí sabe mais ou menos qual é a linha que eu trabalho, e eu vou começar com um checklist aqui. O primeiro deles é que eu vou gravar essa nossa conferência, então, porque tem muita gente que solicita sempre. Então, tá aqui. Pronto. Só um minutinho para a gente voltar aqui na tela. Maravilha. Agora a nossa conferência está sendo gravada, então se porventura tiver alguém que não conseguiu participar, não está conectado ao vivo, depois a gente vai compartilhar o link, um link através do YouTube, para essa pessoa também poder conferir esse conteúdo. Então vamos lá, vamos iniciar. Eu gostaria de falar que eu vou deixar o chat aberto hoje, porque eu gostaria muito da interação de vocês. Então, para quem não está familiarizado ainda com o Zoom, o aplicativo Zoom, ele tem um campo, tanto para quem estiver no computador, como para quem está no celular, tem um campo onde diz chat. Então, vocês podem selecionar lá se vocês querem enviar uma mensagem para todos os participantes ou só para os palestrantes. No caso, somente eu vou ver. Então, é muito importante a participação de vocês. Outro lembrete também é que nós estamos iniciando agora, às 20 horas, e às 21 horas teremos a apresentação do plano de negócios Wish Money, que é uma empresa que hoje, para quem... Nós temos muitas pessoas mescladas hoje aqui, novas pessoas, investidores, profissionais da área. Então, na sequência, nós teremos a apresentação de um plano de negócios, mas agora nós vamos focar em conteúdo, conhecimento, vamos falar sobre esse segmento. Eu vou começar, então, me apresentando. Eu só vou confirmar aqui se a tela está ok. Está ok, já recebi a confirmação aqui que a tela está ok. Então, meu nome é Valéria de Sordi. E eu tenho hoje uma carreira de 10 anos, então eu sou ex-bancária, então durante 10 anos no Brasil eu trabalhei em banco, sempre no mesmo banco, no Banco Santander, então foi lá que eu construí a minha carreira profissional desde os meus 19 anos, tenho muito orgulho disso, porque por muitos anos trabalhei nesse segmento, que ainda é o nosso segmento atual, o segmento centralizado, e vocês vão entender a diferença. E eu costumo dizer que hoje eu estou do outro lado, estou no segmento descentralizado, e é essa visão que eu gosto de passar. Qual a diferença, Quais os benefícios, Quais as vantagens, as desvantagens e para onde nós estamos indo? A minha formação acadêmica é em administração, tenho especialização em gestão de pessoas no ano de 2016 e aqui nos Estados Unidos, então eu resido aqui há 1 ano e meio, aqui nos Estados Unidos, então eu tive a certificação blockchain pela Princeton University e o Bitcoin Center de Nova York, que são certificações necessárias para quem está iniciando nessa área, para nós termos um embasamento de tudo, de como funciona o mundo das criptomoedas, para que nós não tenhamos apenas um conhecimento superficial ou um conhecimento de marketing, mas sim um conhecimento mais profundo. Então, essa sou eu que vou apresentar hoje para vocês, e essa apresentação eu
montei, então eu fiz exclusivamente para vocês, então juntando um pouco de conhecimento que eu obtive, algumas palestras que eu já participei, e é isso que eu quero passar para vocês hoje. Antes de começar essa minha apresentação, eu quero testar o chat com vocês, eu quero saber se vocês aprenderam a utilizar o chat, e eu quero saber de onde vocês estão me assistindo, de onde vocês estão conectados. Vamos lá, já uma chuva aqui, o Everaldo de Caxias do Sul, muito bem-vindo. Rio de Janeiro, São Paulo, Ribeirão, nossa, eu não consigo acompanhar. Angra, Rio de Janeiro, Portugal, que maravilha, nós estamos internacionais, Curitiba, Minas Gerais, Cascavel, Rio Grande do Sul, eu sou gaúcha, eu esqueci de falar isso, né, no início, eu sou natural do Rio Grande do Sul, então gaúcha por natureza, com muito orgulho, então para os gaúchos que estão aqui, olha aí, Leonardo de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Belém do Pará, de Ariquemes, a minha equipe maravilhosa de Ariquemes, Búzios, Sorocaba, Salvador, pessoal de Encantado, próximo à minha cidade, Boston, aqui nos Estados Unidos. Nós temos, nossa, São Paulo, nós temos realmente o mundo inteiro participando aqui. Muito obrigada pela presença de todos. Já vi que está funcionando o chat. Foi uma chuva de mensagens aqui. Isso é muito bom, porque a interatividade de vocês, a participação de vocês é muito importante. Então, vamos lá. Eu vou iniciar a minha apresentação. O que eu não consegui responder no decorrer da apresentação, no final, eu retorno no chat para dar uma olhada, tá certo? Então, vamos lá. Eu estou compartilhando a minha tela, todo mundo podem notificar aí no chat se estão vendo a minha tela, se está tudo ok, e eu vou iniciar a minha apresentação. Então, vamos lá, nós vamos falar hoje de dinheiro, de dinheiro, quem não conhece o que é dinheiro, quem não gosta de dinheiro, né? Então, a gente vai falar basicamente de dinheiro. Essa é a visão principal que nós precisamos ter para não focar especificamente em criptomoedas, então a gente vai pegar aqui uma lupa, né? E a gente vai analisar um pouco do passado, um pouco do presente e para onde nós estamos indo. Então, o primeiro passo, nós vamos falar um pouquinho sobre o passado, algumas histórias bem interessantes e que talvez façam vocês pensarem em relação à história do dinheiro. Quero começar falando sobre um povoado situado na Micronésia, uma ilha chamada Iap, que nós chamamos de Iaps, os iapeses. Então, são pessoas que residem numa ilha da Micronésia. E por que eu estou falando dessa ilha, dessas pessoas, tá? Porque nessa ilha, há muitos e muitos anos, desde o ano 1900, existe a cultura, tá? Lá nessa ilha, hoje, a moeda de circulação do dia a dia é dólar, tá? Mas existe uma cultura nessa ilha de uma pedra chamada Ray, que ela é válida, ela tem a mesma validade que dinheiro, ou seja, a pedra Ray hoje, ela vale para pagamentos de alguma compra, principalmente de grandes compras que eles efetuam, que o povoado efetua lá, para reserva de valores, então essa pedra tem valor. Então, a ilha Iap é praticamente um banco a céu aberto. É uma ilha da Micronésia, como eu falei, que está localizada lá na Micronésia, e ela mantém a tradição do dinheiro de pedra. Centenas de rochas em forma de disco, e tem aí tamanho de um ser humano, estão espalhadas por toda parte. Então, ao certo, não se sabe quando se deu início à utilização dessa moeda, foi em meados de 1900, mas foi assim durante muitos séculos e ainda é válido. Hoje, no ano de 2019, isso ainda é válido. Eu não estou contando uma história. Ela iniciou lá no passado, mas ela ainda é válida. E nessa cultura dos iapeses, então, se alguma coisa está por acontecer e não há nada indicado para utilizar, utiliza-se o dinheiro de pedra. Por questão de extrema segurança, vejam só o detalhe do porquê que eles utilizam o dinheiro de pedra. Então, a moeda na forma de pedra continua a ser vital. Hoje são na faixa de 11 mil habitantes nessa ilha. Então, aqui está uma foto
da pedra Ray para vocês entenderem. Ela tem uma longa história, para quem quiser saber mais, se interessou sobre esse assunto, pesquisem aí no Google sobre a pedra Ray dos Yaps da Micronésia, vocês vão ver que a história é incrível. E lá na frente, na minha apresentação, vocês vão entender o porquê que eu tô contando essa historinha, tá? Por enquanto, ela é uma história para vocês, para criar aí uma curiosidade, vocês vão pesquisar com certeza. Agora, outra história que eu quero contar se passou em 1932, lá na época classificada como padrão ouro, e quando o Banco da França solicitou aos Estados Unidos que convertesse toda a sua reserva de investimentos em dólar para ouro. Então, naquela época, houve essa demanda da França em relação aos Estados Unidos e, naquela época, encontrou-se uma dificuldade de transportar todo esse ouro. Então, toda a reserva da França nos Estados Unidos, que era em dólar, foi convertida a ouro. E não foi possível, por questão de segurança, então, transportar todo o ouro dos Estados Unidos para a França. Então, por isso, os americanos encontraram uma forma de nomear aquela reserva de ouro, aquela parte de ouro para a França. Então, aqui está uma foto, mais ou menos, né, do que aconteceu. Os americanos reservaram uma parte do ouro americano dentro dos Estados Unidos, só que fizeram uma reserva e colocaram lá uma placa dizendo que aquilo pertencia para a França. Ou seja, mesmo que aquele ouro não estivesse em território francês, ele mesmo assim pertencia à França. Né? Nesse caso do ouro. Então, aqui é uma outra história que também vocês vão entender o porquê que eu estou contando isso, que tem a ver com a evolução, né, do dinheiro e das transferências e da troca de valores. Eu poderia contar inúmeras histórias da época de escambo e tudo o que nós temos no passado, mas o importante é a gente analisar presente e futuro. Então, aqui ficam duas histórias interessantes. O principal que nós precisamos concluir dessas histórias é que o dinheiro, ele refere-se a trocas e transações que fizemos, não é uma coisa objetiva. Trata-se de uma história coletiva que contamos uns aos outros sobre o valor. É uma ficção coletiva. O valor que pertence tanto à pedra Ray, lá dos Iaps na Micronésia, como o ouro, como o euro, como o real, como o dólar, é o que o mercado decide que seja. Ou seja, ele tem o valor que o mercado decidir que seja. Não existe um valor intrínseco naquele objeto. É o que o mercado decide que seja. Então, essas duas histórias se resumem nessa forma, mas a gente vai falar agora na sequência dessa apresentação. A gente falou um pouco do passado e agora eu quero falar um pouco sobre a atualidade. E aqui na atualidade nós temos dinheiro digital. Não significa, quando a gente fala em dinheiro digital, não significa que já estou falando sobre criptomoedas, porque dinheiro digital existe já no mundo há aproximadamente 20 anos, quando começamos a utilizar transferências bancárias, pagamento com cartão, pagamento de imposto online, transferências bancárias online, câmbio, que é a transferência de valores que é feita entre fronteiras hoje, e nós utilizamos as instituições bancárias para isso. Então, o que é o dinheiro digital? São trocas de números feitas em computadores, de uma conta para outra, de um banco para outro, mas não envolve nada físico. Então, isso que é dinheiro digital. Quando a gente fala em dinheiro digital, não necessariamente é a criptomoeda em si. Então, dinheiro digital já existe há muito tempo. Só que eu vou abrir um parênteses aqui quando a gente fala de dinheiro digital, sobre todo esse processo que hoje existe no sistema centralizado, tá? Nós usamos o sistema centralizado, que são os bancos, né, as instituições financeiras comandadas aí pelo Banco Central e pelo governo, para fazer toda essa movimentação, e eles, consequentemente, têm o controle do nosso dinheiro. Mas o que eu quero fazer, eu quero, na realidade, criar aqui uma interrogação de que a movimentação desse dinheiro entre bancos e principalmente entre países são operações hoje caras, possuem alta tributação, são demoradas e burocráticas.
E a análise que eu quero fazer aqui é que, com todo esse avanço tecnológico, com tudo que nós vemos acontecendo no nosso dia a dia, avanço de internet, computador, celulares, será mesmo que é necessária essa burocracia, essa demora, esse alto custo? Será mesmo por que vocês nunca se perguntaram o porquê que isso existe, com todo o avanço de tecnologia? Por que hoje, se eu preciso transferir um valor do Brasil para qualquer outro país ou vice-versa, eu tenho que passar por uma burocracia? Então, aqui a gente busca as respostas, tá? Então, eu trabalhei durante 10 anos, como eu falei, no sistema centralizado. E o que resume, tá? O que eu acho, a minha opinião, é que o dinheiro digital, ele não é meu, tá? Ele não é meu, ele tá lá em meu nome, lá no banco, ok, mas ele não é meu. Por mais que estejam no meu nome, são apenas entradas de dados que pertencem ao banco, às administradoras de cartões, às administradoras de investimento, e amparadas por um órgão específico do governo, óbvio, elas têm o poder de dizer não, por várias questões, mas principalmente por questão de segurança, tá? E aqui eu não vou criticar, o meu objetivo aqui não é entrar em críticas, tá, a esse sistema. Tá, eu só quero fazer essa análise e eu quero que vocês pensem, tá? Então, um exemplo de que eu digo que o dinheiro não é nosso e eles podem dizer não e eles, de fato, podem controlar aqui. Que é só um exemplo, existem inúmeros, tá? Mas, eu fiz uma transação via PayPal e por algum motivo eu sofri uma tentativa de fraude. Então, todo o meu dinheiro lá vai ser bloqueado imediatamente e eu não posso fazer nada. Ou seja, se é uma emergência, se eu preciso de fato daquele dinheiro ou fazer a transferência daquele dinheiro de forma imediata, não adianta bater o pé, porque não sou eu que mando naquele meu dinheiro, é o banco que vai decidir, a instituição que está com posse do meu dinheiro que vai decidir se ele vai fazer ou não. Ele vai, antes de mais nada, seguir as instruções de segurança e de controle e de tudo que ele é obrigado a fazer por uma questão de controle, praticamente. Tá? Então, aqui fica a reflexão. Tá? Como eu falei, eu não quero entrar em críticas, eu só quero fazer uma reflexão. Então, eu falei agora da atualidade do dinheiro, né, digital, de como funciona hoje, e agora eu quero falar sobre velocidade de mudança, antes de entrar no futuro, tá? Antes da gente falar de futuro, que é um futuro presente, eu quero falar de velocidade de mudança. Tá? Então, aqui nessa tela, tem praticamente alguns nomes de empresas que eu aposto que todo mundo aqui já ouviu falar. Todo mundo usa, todo mundo sabe o que é, né? Então, aqui a analogia que eu quero fazer, na realidade, o comparativo que eu quero fazer com o que eu já falei e com o que eu estou falando agora, é praticamente que existem o mundo analógico, né? O que é o mundo analógico? É quando lidamos com objetos físicos na velocidade do ser humano, tá? Isso é o mundo analógico. E existe o mundo digital, que é onde nós podemos chegar muito mais longe, muito mais rápido, com baixo custo e com pouca burocracia. Então, quando olhamos para essas marcas que estão aqui na tela, e também, quando falamos de criptomoedas, que é o assunto que eu vou focar mais nos próximos slides, é exatamente essa a diferença. Quando a gente olha para o passado, a cédula de papel, tudo que já aconteceu com o dinheiro, a gente está falando, comparando o que é o meio analógico com o digital, né? E aqui eu quero passar um vídeo para vocês de 6 minutinhos, que é um vídeo assim, ó, para selar isso que eu estou falando para vocês. E depois desse vídeo, eu vou entrar a fundo em criptomoedas. Aí a gente vai estar falando no futuro mesmo, tá? Então eu vou passar um vídeo aqui para vocês. Prestem atenção. Em 1998, a Kodak tinha 170 mil funcionários e vendeu 85% de todo o papel fotográfico vendido no mundo.
No curso de poucos anos, o modelo de negócios dela desapareceu e eles abriram falência. O que aconteceu com a Kodak vai acontecer com um monte de indústria nos próximos 10 anos. Você poderia imaginar em 1998 que 3 anos mais tarde você nunca mais iria registrar fotos em filme de papel? No entanto, as câmeras digitais foram inventadas em 1975. Assim como acontece com todas as tecnologias exponenciais, elas foram decepcionantes durante um longo tempo, até se tornarem imensamente superiores e dominantes em poucos anos. O mesmo acontecerá com a inteligência artificial, saúde, veículos autônomos e elétricos, com a educação, impressão em 3D, agricultura e empregos. O software irá destroçar a maioria das atividades tradicionais nos próximos 5 a 10 anos. O Uber é apenas uma ferramenta de software. Eles não são proprietários de carros e são agora a maior companhia de táxis do mundo. A Airbnb é a maior companhia hoteleira do mundo, embora eles não sejam proprietários. Inteligência artificial. Computadores estão se tornando exponencialmente melhores no entendimento do mundo. Nos Estados Unidos, advogados jovens já não conseguem empregos. Com o Watson da IBM, você pode conseguir aconselhamento legal com 90% de exatidão se comparado com os 70% de exatidão quando feito por humanos. Por isso, se você está estudando direito, pare imediatamente. Haverá 90% menos advogados no futuro. Apenas especialistas permanecerão. O Watson já está ajudando enfermeiras a diagnosticar câncer, 4 vezes mais do que enfermeiras humanas. O Facebook incorpora agora um software de reconhecimento de padrões que pode reconhecer faces melhor que os humanos. Em 2030, os computadores se tornarão mais inteligentes que os humanos. Veículos autônomos. Já em 2018, os primeiros veículos dirigidos automaticamente aparecerão ao público. Ao redor de 2020, a indústria automobilística inteira começará a ser demolida. Nossos filhos jamais necessitarão de uma carteira de habilitação ou serão donos de um carro. Isso mudará as cidades, pois necessitaremos 90-95% menos carros para isso. Poderemos transformar áreas de estacionamento em parques. Cerca de 1.200.000 pessoas morrem a cada ano em acidentes automobilísticos em todo o mundo. Temos agora um acidente a cada 100.000 quilômetros. Mas com veículos autodirigidos, isso cairá para um acidente a cada 10 milhões de quilômetros. Isso salvará mais de 1 milhão de vidas a cada ano. Companhias tradicionais de carros adotam a tática evolucionária e constroem carros melhores, enquanto as companhias tecnológicas, Tesla, Apple, Google, adotarão a tática revolucionária e construirão um computador sobre rodas. Companhias seguradoras terão problemas enormes, porque sem acidentes, o seguro se tornará 100 vezes mais barato. O modelo de negócios de seguros de automóveis deles desaparecerá. Os negócios imobiliários também mudarão. Pelo fato de poderem trabalhar enquanto se deslocam, as pessoas vão se mudar para mais longe para viver em uma vizinhança mais bonita. Carros elétricos se tornarão dominantes até 2020. As cidades serão menos ruidosas, porque todos os carros rodarão eletricamente. A eletricidade se tornará incrivelmente barata e limpa. A energia solar tem estado em uma curva exponencial por 30 anos, mas somente agora você pode sentir o impacto. O preço da energia solar vai cair de tal forma que todas as mineradoras de carvão cessarão atividades ao redor de 2025. Com eletricidade barata, teremos água abundante e barata. A dessalinização agora consome apenas 2 kWh por metro cúbico. Imagina o que será possível se cada um tiver tanta água limpa quanto desejar, quase sem custo. Saúde. Teremos companhias que irão construir um aparelho médico chamado Tricorder, na série Star Trek, que trabalha com o seu telefone, fazendo o escaneamento da sua retina, testa a sua amostra de sangue e analisa a sua respiração por meio de bafômetro. Ele então analisa 54 biomarcadores que identificarão praticamente qualquer doença. Vai ser barato de tal forma que em poucos anos cada pessoa desse planeta terá acesso à medicina de padrão mundial praticamente de graça. Impressão 3D. O preço da impressora 3D mais barata caiu de $18.000 para $400 em 10 anos. Nesse mesmo intervalo, tornou-se 100 vezes mais rápida. Todas as maiores fábricas de sapatos começaram a imprimir sapatos 3D. A estação espacial tem agora uma impressora 3D que elimina a necessidade de se ter um monte de peças de reposição como era necessário anteriormente. No final deste ano, os novos smartphones terão capacidade de escanear em 3D. Você poderá escanear o seu pé e imprimir sapatos perfeitos em sua casa. Na China, já imprimiram em 3D todo um edifício completo de escritórios de 6 andares. Lá por 2027, 10% de tudo que for produzido será impresso em 3D. Oportunidades de negócios. Se você pensa em um nicho no qual gostaria de entrar, pergunte a si mesmo: será que teremos isso no futuro? E se a resposta for sim, como você poderá fazer isso acontecer mais cedo? Se não funcionar com seu telefone, esqueça a ideia.
E qualquer ideia projetada para sucesso no século XX estará afadada a falhar no século XXI. Agricultura. Haverá um robô agricultor de $100 no futuro. Agricultores do terceiro mundo poderão tornar-se gerentes de suas terras em vez de trabalhar nelas todos os dias. Atualmente, cerca de 30% de todas as superfícies agriculturáveis são ocupadas por vacas. Imagine se tais espaços deixarem de ser usados desta forma. Há muitas iniciativas atuais de trazer proteína de insetos para o mercado. Eles fornecem mais proteína que a carne. Deverá ser rotulada de fonte alternativa de proteína, porque muitas pessoas ainda rejeitam ideias de comer insetos. Até 2020, haverá aplicativos que podem saber se você está mentindo pelas suas expressões faciais. Imagine um debate político onde estiverem mostrando quando as pessoas estão dizendo a verdade quando não estão. O Bitcoin, dinheiro virtual, pode se tornar dominante e poderá até mesmo tornar-se uma moeda reserva padrão. Longevidade. Há 4 anos, a expectativa de vida costumava ser de 79 anos e agora é de 80 anos. Atualmente, a expectativa de vida aumenta uns 3 meses por ano. Por volta de 2036, haverá um aumento de mais de 1 ano por ano. Ou seja, todos passarão a viver vidas longas, possivelmente bem mais que 100 anos. Estamos vivendo a 4ª Revolução Industrial. Bem-vindos! É exatamente isso. Estamos vivendo a 4ª Revolução Industrial e quem está vivendo essa fase terá muita história para contar. Então, a pergunta que fica quando assistimos um vídeo como esse é: será que o que eu estou fazendo hoje existirá nos próximos 10 anos? Analisando toda essa velocidade de mudança, essa é uma pergunta muito interessante. Você pode parar e se questionar hoje: será que o que eu estou fazendo hoje existirá nos próximos 10 anos? E como diz no vídeo, se isso não puder ser operado por um celular, esqueça, porque provavelmente não existirá. Mas enfim, né, vamos voltar aqui à nossa palestra. Só eu coloquei no chat do grupo, então, abrindo parênteses aqui, compartilhem muitos, tá? As telas que vocês acharem interessante, principalmente o que eu vou mostrar agora, porque tem muito conteúdo interessante, printem essas telas, enviem nos grupos, compartilhem nas redes sociais, me marquem no Instagram, tá? Que no meu Instagram também eu vou utilizar ele muito para compartilhar conteúdo. Então é importante que vocês participem, sigam lá, eu deixei no chat aqui da apresentação, tem lá o meu Instagram. Então vamos voltar, aqui nessa tela que vocês estão vendo, a gente já falou, né? Alguém pediu para que eu abrisse de novo aqui a tela que fala sobre analógico e sobre digital, então eu vou repetir, tá? O analógico é quando lidamos com objetos físicos na velocidade do ser humano, e o digital, então, é o que pode chegar muito mais longe, mais rápido, com custo baixo, pouca burocracia. Então, vamos lá. Vamos seguir a nossa apresentação, porque agora nós vamos entrar no futuro que já é presente para muita gente, né? Mas, como a maioria da população ainda não é presente, então a gente precisa falar de futuro, né? Criptomoedas, aqui eu digo que é só o primeiro passo dessa evolução. Então, as criptomoedas surgiram há 10 anos já e elas estão a passos, né, lentos para alguns e bem largos para outros, elas estão crescendo e tomando espaço. Então aqui eu quero fazer uma ligação àquela historinha que eu contei lá no início, porque as criptomoedas têm a mesma ideia que os IAPs utilizaram para fazer as transações, que é um conhecimento coletivo e global de transferências. Funcionam sem intermediários, sem bancos, sem governo, e tem a mesma função que o dinheiro tem, podendo fluir de uma forma simples, fácil, segura e prática. Eu acho que eu considero o mais importante, prático, sem burocracia, sem intermediários. Nós costumamos falar que nós estamos saindo da era em que o dinheiro ele é comandado pelo governo para ser comandado pelas pessoas. Quando analisamos isso de um ponto de vista espiritual, nós podemos concluir que, enfim, a humanidade está preparada para assumir essa responsabilidade, né? Então, nós passamos a ter o poder e o controle do nosso dinheiro num sistema descentralizado. Eu quero falar agora, tá? Tentar explicar para quem não conhece, tá? Quem já conhece de criptomoedas sabe o que eu vou falar, entende esse processo. Agora, quem não conhece precisa de fato entender e eu vou tentar explicar da forma mais prática possível.
A primeira teoria que eu preciso explicar para vocês entenderem é o que é criptografia, tá? Porque basicamente se resume a isso. A criptomoeda hoje não existe no meio físico, ela existe só no meio virtual e ela é resumida nessa palavra que se chama criptografia. Então vamos ver o que é criptografia. Então a criptografia é um braço da matemática que baseia-se no estudo da segurança da comunicação. Ela possui duas funções básicas, que é mascarar informações para ficarem escondidas mesmo que à vista e verificar a origem de uma informação. Dois ditados aqui de algumas, né, eu não coloquei aqui os autores, mas que são importantes que a gente saiba sobre criptografia. Está por trás de todos os sistemas que usamos hoje, todos os sistemas que nós usamos, computador, telefone, qualquer sistema, existe a criptografia por trás, e ela é tão poderosa que foi considerada uma arma pelo governo americano. Então, vejam do que nós estamos falando, a criptografia, o poder que ela tem. Ela está sendo usada, foi usada no desenvolvimento, então, do que hoje nós chamamos blockchain e de tudo que engloba as criptomoedas. Então, vamos lá, para que vocês entendam, tá, um pouco de criptografia na forma prática, vamos dizer, para não ficar só nessa teoria, eu coloquei aqui um exemplo, vocês estão vendo aqui na tela, os dados, né, aqueles dadinhos de jogos. Porque imaginem vocês hoje que para que uma criptomoeda passe a ter valor, ela precisa ser criptografada. E o que é essa criptografia? Ela nada mais é que, imaginem vocês têm em mãos 6 dados. Vocês estão vendo 2 aqui na tela, mas imaginem que vocês têm 6 dados em mãos. E vocês precisam jogar esses dados para o ar e deixar eles caírem até que todos os dados caírem com o mesmo número. Todos os dados caem com o número 6, por exemplo. Número 5, aqui na tela a gente está vendo, né, virado aqui para o número 5. Todos os dados têm que cair com o número 5 virado para cima, tá? Basicamente é nisso que se resume a criptografia. Então, quando o sistema blockchain, através do processo chamado mineração, ele faz a criptografia das moedas, ele fica tentando resolver um cálculo matemático em que ele tenta fechar o resultado dos números, e essa que chamamos de criptografia, por isso que a gente fala que é um braço da matemática, e ele basicamente funciona assim, é por tentativa até que nós tenhamos o resultado correto. Então imagine vocês terem que jogar os dadinhos aí para cima até que todos eles caem com o mesmo número, tá? Então isso, quando cair com o mesmo número, significa que chegamos ao código criptografado, tá? Então essa é uma ilustração para vocês entenderem um pouco mais sobre criptografia. Com certeza que quem estuda matemática, quem é da área de TI, saberia explicar muito melhor do que eu. Mas para vocês entenderem. Aqui eu coloquei algumas vantagens do meu ponto de vista e um negócio bem rápido sobre criptomoedas. Então, eu posso pagar quem eu quiser a hora que eu quiser, um mercado que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, não tem limite de transferência, não tem possibilidade de bloqueio, alta segurança, baixo custo, anonimato, não possui intermediários e não tem problema de transporte ou reserva, porque está tudo na rede de computadores. Posso carregar no meu celular, né? É esse o transporte que eu faço. Então, essas são algumas das vantagens, tá? E eu, obviamente, aqui só estou falando das vantagens. Como tudo nesse mundo, nós temos algumas desvantagens também, mas essas desvantagens, eu diria que elas não fazem parte do sistema de criptomoedas em si, e sim do que nós necessitamos hoje para chegar até ele, tá? Porque o que eu digo que o sistema é perfeito, o sistema blockchain ele é perfeito, não temos o que falar, nós não temos o que criticar o sistema blockchain e como as criptomoedas foram inseridas no mercado. O problema é que hoje a nossa moeda fiduciária, ela é no Brasil o real, aqui o dólar, então a gente precisa pegar esse dinheiro e transformar ele em criptomoedas, e essa transação, ela existe, sim, alguns riscos de mercado, que é isso que a gente tem que ter cuidado, entre outras coisas ligados à questão de segurança e para que as pessoas vão utilizar esse ativo. E nesse assunto eu não quero entrar, porque eu costumo dizer o seguinte: quando uma pessoa me fala
é porque criptomoeda, eu não quero nem saber, não quero estudar, porque criptomoeda é um negócio que está sendo usado para financiar crime, não sei o quê. Eu falo o seguinte, bom, isso vai existir independente de existir criptomoeda ou não, tá? O crime, tudo, tá? Para tudo, todo ser humano, ele pode escolher o caminho do bem ou do mal. Se ele escolher de agir de boa fé ou de má fé, se ele escolher o caminho da má fé e do mal, ele vai fazer coisas e não importa se ele estiver fazendo com criptomoeda, com dinheiro, com o que for. Então, as desvantagens que podem ter nesse negócio, elas são basicamente o que pode se ter em qualquer outra situação, tá? Então, essa é a minha resposta. Não existe argumento para isso, tá? No meu ponto de vista, é um sistema perfeito, as pessoas precisam entender antes de criticar ou falar. Então, isso aqui foi um resumo do que são criptomoedas e as vantagens, mas eu quero entrar um pouco mais a fundo aqui. E aqui, para quem já participou das minhas palestras, já viu essa historinha que eu costumo contar aqui, porque isso é importante. Eu não tenho como falar de criptomoedas e não mostrar isso para vocês. Então, hoje, tá? A criptomoeda... Entendam a diferença, tá? O sistema hoje, os bancos centrais, o governo, a gente chama de sistema centralizado, por quê? Porque essa primeira figura que vocês estão vendo aqui na tela, essa bolinha laranja significa o quê? Ali está o governo, que hoje que comanda tudo, os bancos centrais e as instituições financeiras, e nós estamos ali ao redor, necessitando desse fluxo aí para poder viver, né? Transferir dinheiro, pagar, sobreviver. E tudo passa por esse meio central aí. A gente, né, não consegue, a não ser que eu tenha o dinheiro em espécie na mão, eu vou lá e entrego para outra pessoa na mão também, o que hoje a gente sabe que não é nada prático e inseguro, né? Então, nós usamos, sim, o dinheiro digital para o nosso dia a dia. E engloba esse sistema centralizado. O sistema descentralizado, que é o sistema de criptomoedas, ele está aqui nessa segunda figura, onde nós não visualizamos nenhum ponto central. Não existem intermediários. Ou seja, se eu quero enviar um valor para o Rodrigo, eu quero pagar o Rodrigo de alguma forma, eu vou fazer isso de forma direta. É eu e ele. Não existem intermediários aí no meio para nada. Então, por isso que é muito mais rápido, muito mais barato, né? Muito mais prático. Não existe ninguém me controlando. Eu decidi que eu quero enviar, eu vou lá, eu entro na minha carteira, envio os meus bitcoins para ele. Pronto, acabou. Ele vai receber, confirmou, acabou a transação aí. Não tem como cancelar, não tem o que fazer, não adianta entrar na justiça, bater o pé, fazer o que for. Uma vez que foi feito, tá? Então, esse é o sistema descentralizado, é sem muito mimimi, digamos. Para que vocês entendam como ele se desenvolve, o que é a blockchain, muitos perguntam, tá, tudo bem, eu entendi tudo que tu falou, as vantagens, beleza, só que eu não entendi como que ele funciona, qual a segurança que eu tenho que os meus bitcoins, as minhas criptomoedas não vão do nada sumir. Então, isso é uma pergunta que muitos fazem e me fazem, inclusive. Então, aqui, essa ilustração, tá, para quem não viu ainda, alguns já viram. Eu costumo utilizar essa ilustração porque eu acho bem interessante e prático, tá? Imaginem vocês aqui, esses 4 casaizinhos, tá? Felizes da vida. Eles querem casar de forma legal, perante, né, as pessoas querem estar casados legalmente, tá? Então, hoje, nós sabemos que para sermos considerados casados legalmente, nós necessitamos de um cartório em qualquer lugar do mundo. Não adianta eu falar que eu tô casado, né? Tô morando junto aqui, tô casado. Não, perante a lei eu não estou casado. Eu estou solteira, certo? Mas eu resolvi casar de forma legal, então eu preciso necessariamente, obrigatoriamente procurar um cartório, que é o único órgão que tem o poder de dizer que eu casei de verdade. Ele emite um papel lá com data, hora, local, alguns testemunhas, e aí a partir desse papel eu estou casada. Então, vamos dizer que o Satoshi Nakamoto, que é essa pessoa, esse grupo de pessoas, enfim, né, o que não sabemos exatamente, né, mas foi essa inteligência que criou o sistema blockchain, ele pensou o seguinte,
eu não quero mais ter que depender de bancos, de governo, para nada, não quero mais banco, eu vou criar um sistema que funciona, que eu vou poder transacionar o meu dinheiro aí sem depender deles. E aqui esses casais, eles pensaram a mesma coisa, eles pensaram, eu não quero mais ter que depender do cartório, e não pode um órgão que tenha poder, não, eu vou casar de forma legal e eu vou encontrar uma forma para isso. Então, o que eles fizeram? Eles juntaram aí, sei lá, 50, 100 pessoas, não importa quantas pessoas, que são pessoas como eu, como você, como qualquer pessoa que não tem nenhum poder específico. E eles juntaram essas pessoas e eles colocaram um livro lá chamado Livro de Pedra. Livro de Pedra, eu quero dizer aqui, que é um negócio que não dá para desfazer. Uma vez que você gravou lá na pedra, não tem como apagar. Então, tenham isso em mente, tá? O livro de pedra é para ilustrar isso. Então, essas pessoas, elas vão assistir esse casamento. E essas pessoas, elas não estão ali de graça, elas não vão fazer um favor, elas estão ali porque elas vão ser recompensadas. Os casais disseram assim, ó, de todos os presentes que eu ganhar no meu casamento, 1/3 desses presentes eu vou dar para vocês irem lá e confirmar que eu realmente estou casando. Então, essas pessoas, elas se reúnem, elas assistem o casamento lá, do fulano e ciclano disseram sim, eles querem casar, eles estão comprometidos, né, com o casamento, e a partir desse momento, todas aquelas pessoas estão de prova que aquele casamento aconteceu, e elas, inclusive, registraram um livro público de pedra, onde qualquer pessoa do mundo pode ir lá e conferir. Então, não tem por que eu falar que eu não estou casada, se eu tenho testemunha, se eu tenho um livro público, como se fosse um livro contábil, que diz que eu casei no dia tal, na data tal. Então, foi um formato que esses casais encontraram de dizer que eles estão casados perante as pessoas e de forma legal. Então, aqui é uma história, isso não existe ainda, tá, pessoal? O casamento ainda não é feito pela blockchain, mas a gente sabe que aí, futuramente, todos os registros de certidão de nascimento já pode se registrar, só que não é válido, não é considerado legal ainda, né? Mas a gente sabe que o futuro é esse. As pessoas vão registrar o nascimento, o casamento e tudo que tiver que registrar no sistema blockchain, porque lá é 100% seguro, ninguém pode fazer nada, não pode interferir naquilo que foi registrado. Então, essa é a história que eu uso para ilustrar esse sistema que nós chamamos de blockchain, que é exatamente isso, que na realidade aqui a gente muda as pessoinhas por computadores. Então, isso é a rede blockchain. São computadores interligados entre si, que estão localizados em qualquer parte do mundo, e que entre si eles fazem as confirmações das transações de criptomoedas. Então, é uma complexa tecnologia de dados que garante que as transações sejam confiáveis. E em tradução literal significa cadeia de blocos, né? Os blocos interligados um ao outro. Então, isso se chama blockchain. Isso tudo acontece por um sistema chamado mineração. Então, a mineração é o quê? Hoje o Bitcoin, por exemplo, ele é feito por grandes fazendas de mineração localizadas em vários lugares do mundo. Tem alguns países que detêm o poder dessas fazendas de mineração, como China, como a Suíça, como aí outros em menos percentual, mas Colômbia, Uruguai, Paraguai, são países que têm um custo de energia baixo, porque basicamente essas fazendas de mineração, elas precisam de energia, porque elas ficam com essa rede de computadores que vocês estão vendo aqui nessa foto ao fundo, e ligadas em tempo integral, funcionando 24 horas por dia, trabalhando, e isso consome energia. Então, como essas mineradoras, elas recebem como pagamento uma parte dos bitcoins que elas mineram, então elas precisam reduzir ao máximo o custo, né? E o custo significa que ela não tem como fugir do custo hoje em equipamento, porque hoje para minerar um Bitcoin você precisa de um equipamento muito potente e ele é caro, então esse custo não tem como fugir, quanto mais investir em equipamento, melhor. Mas a energia faz a diferença, né? Quanto menor o custo de energia, mais vai sobrar, então, de lucro para essa mineradora. Então, é assim que ocorre o processo, né, todo de confirmação, através dessas mineradoras. Então, aqui eu contei rapidamente a história de como se realiza o Bitcoin, né? Apesar dele ser virtual, ele existe um processo, e é por isso que nós
podemos confiar de fato, porque hoje eu costumo dizer o seguinte, assim como uma nota, uma cédula bancária, ela pode ser falsificada, um Bitcoin é impossível de ser falsificado, porque esse hacker, essa pessoa que estaria tentando falsificar um Bitcoin, ele teria que invadir várias redes no mundo inteiro para descodificar aquela criptografia, para descobrir, e aí sim invadir e poder clonar aquilo, enfim, falsificar e atrapalhar essa rede, né? O que é impossível, que torna impossível, porque é anônimo, nós não sabemos qual foi a rede exata que fez a criptografia daquela moeda específica. Então, por isso que é seguro, sim. Então, agora faltando 15 minutos para completar aí, para finalizar a minha apresentação, eu quero fazer uma conclusão, eu quero fazer uma ligação, eu quero que vocês pensem comigo, tá? Eu falei, não tem como eu entrar muito a fundo, porque é pouco tempo e o assunto é muito vasto, mas vamos fazer uma breve analogia aqui, tá? De mudanças. Imaginem vocês, tá? Lá na época que surgiu o primeiro carro a motor, tá? Vocês estão vendo aqui uma charrete e um carro, um dos primeiros carros a motor. Imaginem vocês estão vivendo nessa época, tá? Fechem os olhos, se imagine vivendo nessa época. Aí, do nada, surgiu ali a notícia que se espalhou de boca em boca, porque na época, né, imagino que não tinha toda essa tecnologia que tem hoje, né, para a gente ficar sabendo tão rápido de tudo que acontece. As pessoas começaram a descobrir que foi inventado um negócio inovador, futurístico, quase que impossível de acreditar que poderia existir, que é o carro a motor movido por fogo, por combustão. Então surge todo aquele negócio. Imagina as pessoas naquela época, será que elas logo acharam a invenção do carro a motor algo fantástico e já saíram, não, eu vou comprar um carro a motor porque é maravilhoso, porque é a revolução, porque com isso eu vou poder fazer, vai ser tudo mais rápido? Ou será que essas pessoas ficaram com medo? Respondam aí no chat, o que vocês acham, tá? Eu quero a participação de vocês agora. O que vocês acham que essas pessoas pensaram naquela época? Medo, né? Receio. Alguém colocou aqui medo, principalmente os brasileiros. Medo. É o diabo, alguém colocou aqui no chat. Sim, as pessoas pensavam, não, isso é um negócio muito futurístico. As pessoas ficaram com medo, tá? De a insegurança normal do ser humano, de que fosse explodir o carro a qualquer momento, porque imagina, era o fogo, tem fogo dentro do motor, imagine combustão. Fogo é um negócio perigoso, ele tá lá dentro, então ele pode explodir a qualquer momento. O pessoal colocou aqui assustador, é uma loucura, exatamente isso que as pessoas pensaram. Elas pensavam, esse negócio vai sair atropelando todo mundo, vai matar todo mundo, isso é perigoso. E agora a pergunta que eu faço para vocês. O que aconteceu? Hoje nós estamos no ano de 2019. O que aconteceu com o carro a motor? Será que ele deu certo? Né? Será que o negócio era muito futurístico, muito inseguro? Deu certo ou não deu o carro a motor? Me responda. Quero a participação de vocês. Né? É uma pergunta muito óbvia, né? Então, essa analogia eu quero fazer com vocês aqui com as criptomoedas, tá? Isso é um exemplo que vocês têm que usar com toda e qualquer pessoa que responder para você que criptomoeda é um negócio do diabo, é uma loucura, é um negócio muito futurístico, que não vai dar certo, porque é inseguro, porque o governo não pode controlar, porque as pessoas vão usar para o mal, porque não sei o quê. Todas essas objeções que se vocês não têm essas objeções, vocês já escutaram alguém com essa objeção. Então, é essa analogia que eu quero que vocês façam. Não precisa explicar nada, porque, assim, para explicar para uma pessoa todo o negócio desde o início, você precisa estudar, você precisa ter conhecimento, precisa avançar um pouco mais, e às vezes nem todo mundo tem didática para explicar. Mas vocês só façam essa pergunta, será que lá, quando surgiu o primeiro carro a motor, as pessoas acharam isso incrível, o máximo, saíram comprando tudo? Como agora, as pessoas não vão sair comprando, investindo em criptomoeda, achando isso o máximo, nossa, isso vai revolucionar,
né, vou me livrar do governo, agora acabou. Não, as pessoas têm medo, é natural, o medo faz parte do ser humano. Então, é essa analogia que eu quero deixar para vocês. Então, printem essa tela para vocês lembrarem desse exemplo e falarem isso para as pessoas. E agora eu vou deixar uma mensagem, tá? Que é a minha mensagem final. Eu já estou finalizando, porque falta 10 minutos para o Fabiano começar a apresentação dele. E a minha conclusão, o que eu quero falar para vocês aqui, é que nós estamos entrando numa nova era, que é a era do dinheiro digital e global. Então, não é só o dinheiro digital daquele digital de transferência em bancos, é o dinheiro digital mesmo, é global, é uma coisa só. Não existe fronteiras, não existe... Acaba com toda aquela burocracia e tudo aquilo que a gente viu lá atrás, tá? Na minha apresentação. Isso é muito entusiasmante, mas também é um pouco assustador. Então, é natural, tá? Isso é natural, não tem nada de errado com o que acontece com as pessoas. Então, não é porque a gente já teve a visão do negócio, do que vai acontecer, do que vem pela frente, que a gente vai sair atropelando todo mundo. Não, a gente precisa explicar porque as pessoas precisam entender. E nós podemos perceber isso, tá? Essa diferença em todas as grandes mudanças que nós temos presenciado com uma velocidade muito grande nos últimos anos. Sempre temos os dois lados. E eu dou um exemplo aqui que foi a entrada dos telefones móveis, os celulares, tá? A entrada que eu digo assim, é o que existe hoje, tá? Que qualquer pessoa sabe mexer num celular, não importa a idade, e inclusive uma criança, né? Uma pessoa idosa, não importa. A entrada dos telefones, dos celulares, nos deu a possibilidade de estarmos mais próximos de pessoas que antes eram distantes. E aqui eu vou dar um exemplo. Eu moro há 1 ano e meio aqui nos Estados Unidos e eu não tive mais contato físico com a minha família. E isso me abala muito psicologicamente, mas ao mesmo tempo eu tenho um celular por vídeo que eu posso falar todos os dias por horas e horas com eles. Então, se não fosse por isso, eu hoje talvez eu não estaria realizando os meus sonhos, crescendo profissionalmente, porque o psicológico abala muito a gente e trava, e nos trava. Então, o celular, ele permite que eu siga a minha vida, que eu siga os meus sonhos, porque eu posso continuar conversando, eu tenho esse contato visual, claro, não é a mesma coisa que presencial, mas eu tenho esse contato. Então, ele gera essa proximidade, ele aumenta a conexão das pessoas, o relacionamento, é bom para o profissional, é bom para tudo. Porém, esses mesmos aparelhos que nos trouxeram essas vantagens, eles nos mantêm reféns e conectados 24 horas ao dia, tanto que eu aposto que todo mundo que está aqui hoje tem essa mesma sensação. Se você perdeu o celular, esqueceu o celular em casa, aconteceu alguma coisa do tipo, você se sente desamparado, você sente que falta alguma coisa, você sente falta, aquilo faz parte de você já. Então, essa é a grande diferença, tem os dois lados, né? E eu costumo fazer esse comparativo com a nova era de dinheiro global, porque com certeza, e aqui me perdoem os meus colegas queridos, ex-colegas, né, colegas bancários, ex-bancários ou atualmente bancários, ou quem ainda pensa em seguir essa carreira, mas esse segmento, ele vai eliminar muitas funções, ele vai eliminar bancos. Essa semana a gente viu notícias do Itaú fechando agências, o Banco do Brasil fazendo planos de desligamento. Isso é só o começo, tá? A gente vai ter muitas funções sendo eliminadas e bancos fechados em função dessa mudança. Porém, já está se criando novas formas flexíveis de trabalho. Eu estou aqui nos Estados Unidos e eu posso trabalhar com o mundo inteiro, trabalho com pessoas aí no Brasil, de qualquer parte do mundo, graças à evolução da tecnologia, o celular, e agora esse mundo novo de criptomoedas que permite com que o dinheiro transacione de forma mais leve, mais fácil, mais tranquila. Então é essa a mensagem que eu quero deixar. Printem essa tela, eu quero muito que vocês compartilhem isso em redes sociais, me marquem no Instagram, que eu vou compartilhar muita coisa boa lá para vocês terem essa minha visão, para eu me manter conectado com vocês pela rede social. Compartilhem, me marquem nos stories e tenham essa visão também, busquem essa visão, porque é para esse caminho que estamos indo, é essa nova era,
E dentro desse mundo existem várias opções de negócios, inúmeras opções de negócios. Você pode ser investidor, você pode trabalhar com isso. São assim, ó, inúmeras, mas inúmeras mesmo. Eu não estou falando de poucas opções de negócio. Então, isso é um despertar. Para quem não está nessa área ainda, você pode começar a pesquisar, porque é vasto mesmo o que nós temos. Inclusive, agora, na sequência dessa apresentação, o Fabiano, que mora aqui nos Estados Unidos também, em Boston, ele vai falar sobre uma empresa americana que nós hoje trabalhamos também, que tem muita gente aqui nessa apresentação que já faz parte, porque hoje eu estou fazendo essa apresentação com exclusividade para essa equipe, mas também para outras pessoas que foram convidadas, claro. Mas é uma empresa que atua nesse mercado e ele vai explicar como isso funciona, enfim. Então, mas isso é só um braço, existem inúmeros braços de negócios, inúmeros negócios que nós podemos ganhar. Agora é a hora também para o investidor realmente ganhar dinheiro e rentabilizar o seu dinheiro nesse mercado. Então, é assim que eu quero encerrar essa minha conferência de hoje. Eu quero agradecer a presença de todos nessa sala. Muito obrigada para quem acompanhou até agora, muito obrigada para quem compartilhou, para quem quer deixar o seu feedback, eu vou ficar muito feliz. E agora, então, fiquem com o Fabiano, ele vai assumir aqui que eu estou ocupando quase o espaço dele aqui. Muito obrigada a todos, uma boa noite e até a próxima.